Guarulhos, eu gosto de você. 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 Olá, começamos mais um Guarulhos, eu gosto de você. E hoje um programa bem especial, eu resolvi fazer aqui do meu estúdio particular para poder ter acesso aos recursos necessários para te mostrar uma das possibilidades, eu acredito que a maior possibilidade dessas enchentes que estão afetando aí a vida de muitos guarulhenses. Uma delas, são várias as teorias, como obras da Sabesp, que eu acredito que não tem nada a ver, porque afinal de contas é captação de esgoto, outros falando da sujeira que jogam nos córregos, tem a ver sim, mas o que é mais importante é falar e mostrar esses córregos quando eles têm que vencer a rodovia Presidente Dutra para seguirem em direção ao Rio Tietê. Eles têm que passar por baixo da Dutra e, é óbvio, através de canalizações, tubos, galerias, enfim. Para você entender um pouco mais, eu estive presente, filmei, mostrei, vou mostrar para você aqui agora os seguintes córregos: o Querumano, o córrego dos Cavalos, dos Cubas e dos Japoneses. Lembrando que o Querumano é aquele que fica próximo à Câmara, o córrego dos Cavalos, aquele que a gente vê ali perto do Atacadão, o Cubas é aquele que causa problemas ali na Igreja Alagoinha e também naquela revendedora GWM, né, que teve um monte de carro alagado, e do Japoneses, que causa muito problema ali na Monteiro Lobato, nas imediações da Igreja Nasci para Deus. Acompanhe comigo cada um desses córregos, você vai saber, inclusive, que, por exemplo, dois desses córregos, o Querumano e o dos Cubas, que causa enchente ali na Lagoinha, eles não têm acesso fácil, não têm acesso para que o poder público possa saber a situação do outro lado da Dutra, né? Provavelmente o dos Cubas tem ali o laboratório Axé, o Axé, né? O laboratório Axé, que deve ter canalizado ou não, não se sabe, que não dá para ter acesso, e o do Querumanos, que tem ali aquela empresa de ônibus, ou ainda o Sodré Santoro, a gente não sabe qual exatamente, porque o muro é muito grande, que também fecha e limita o acesso para a gente saber como é que está o lado de lá. Enfim, acompanhe comigo cada um desses córregos. Aqui, atrás da Sodimac e do Mais Atacadista. Aí vai em direção, esse córrego vai em direção onde era a antiga Senap, que agora está vendendo a área lá. Aqui está o córrego, que dá para ver. Olha a diferença da largura do córrego lá e aqui, ó. É uma ilha azota que fez aqui, ó, com acúmulo de areia. Vou mostrar melhor aqui. Ó. Tá vendo? Isso aqui é areia que devia ser retirada daqui para poder aumentar a vazão desse córrego. O córrego passa para cá, mas vocês vão ver que para cá só tem ali a cancela que protegia, o córrego ali aparecia, não aparece mais, tem um parque ali. E lá em cima tem o condomínio e o córrego passa entre o condomínio e uma série de muros que você vai ver daqui a pouco. Agora aqui o córrego, da mesma forma, tá vendo ali quanto entulho tem? Aqui tem uns 7 metros mais ou menos a vazão. Seria a vazão comprometida, no entanto, por conta dessa ilhota que se formou com acúmulo de areia. E o córrego que a gente não vê mais para lá. E foi canalizado, ele passa pela Avenida Guarulhos e vem beirando aquele condomínio, que a gente vai ver pelas imagens aéreas do Google. Aí o córrego vem aqui, vem e passa ali, ó. Ali já é um ponto menor, que deve ter o quê? Uns 4 metros ali, uns 3 metros a menos do que o começo ali onde eu mostrei. Aqui alagava constantemente e hoje não alaga mais. Ele está indo em direção à rodovia Presidente Dutra.
Depois nós vamos mostrar o outro lado lá, como é a saída do outro lado da Dutra. Bom, antes de passar para o outro lado da Dutra, né, eu vou mostrar a parte pelo Google, né, pelo Google Maps, como é que está o outro lado. Você está vendo aqui, olha. Vamos lá, eu estou mostrando aqui, certo? Deixa eu tirar essa parte aqui. Eu estava aqui, ó. José Linhares com Lino Antônio Nogueira. Você viu o córrego que eu mostrei, depois eu vou mostrar esse lado aqui. E aqui, olha, onde está o parquinho. Onde está o parque. E vamos lá. Ele daria sequência nesse trecho. Que tem o que aqui? Ó? Que tem o condomínio Ville de France. A gente tem quadra, cobertura de carro, uma outra quadra, um espaço aqui com uma árvore, não sei se até onde está indo essa árvore, mas mostra, olha, que seria esse trajeto do córrego. Aqui, na verdade, na Avenida Guarulhos, aqui a gente tem o Rei da Costela, né? E aqui onde a gente está vendo essa banca de jornal hoje, nesse trecho, dava para a gente ver o córrego, mas também foi canalizado. Meteram uma laje aqui em cima e ele ia em direção ao condomínio Ville de France. Então não estou dizendo que passa aqui, mas tudo sugere que esse era o caminho, porque afinal de contas a boca era aqui e ele vem vindo para cá, olha. Então esse trecho aqui não dá para saber o que acontece aqui embaixo, certo? Muito provavelmente, até quando a gente for mostrar o outro lado aqui, eu vou mostrar também para vocês que não dá para ver, por conta do muro que eu consegui gravar aqui, que não permite acesso. Nós temos aqui uma média de 116 metros, mais ou menos. Esse trecho não parece, nem aqui mesmo, parece estar complicado, por quê? Porque essas casas, né, que estavam aqui, que sofriam muito, eu cheguei a fazer matéria há uns 30 anos aqui, não tem problema de alagamento. Então, portanto, o problema não existe aqui. Se tiver problema desse córrego que está causando enchente em algum outro ponto, é desse local aqui para trás, nesse trecho normal, certo? Então agora nós vamos lá para o outro lado da Dutra para ver se a gente consegue enxergar o córrego e saber se a gente tem acesso ou não a esse trecho aqui. Ali é o córrego número 1. Ele atravessa em algum ponto aqui, só que não dá para ter acesso por conta desse muro dessa empresa que está aqui, que deveria ter acesso ao córrego. Estou vendo aqui, ó, vou ver se eu consigo achar algum ponto aqui que dê para imaginar onde está o córrego. Ó, não dá para saber. Não dá para saber. O córrego vem de lá, vem para cá, e aí onde é que está o córrego? Não dá para saber. Está dentro dessas empresas aí. Não dá para saber a situação dele. Bom, você viu a situação do córrego Querumano. Agora vamos acompanhar qual é a situação do córrego dos Cavalos. Acompanhe. Aqui entre o Atacadão e a Leroy Merlin. Vamos mostrar aqui, ó, tá vendo? Que a Dutra está passando por baixo da Dutra. A gente vai mostrar já um comprometimento que está tendo aqui. Aqui é a saída, ali o Antônio Ervolino, o viaduto. Leroy Merlin. E aqui a gente vê que ele está totalmente canalizado nesse pedaço. E ali a gente vê o Atacadão. A loja do Atacadão, córrego canalizado. E aqui a saída dele em direção à Dutra. Vamos ver onde ele está agora comprometido na vazão desses tubos e dessas duas galerias. Aqui a gente tem o córrego vindo ali da área que está canalizada, a galeria é bem alta. Só que aqui tem um problema. Formou uma ilha aqui. Como você pode ver, a água, vamos virar mais um pouco a câmera, a água está escorrendo bem em direção à galeria. Ela tem um volume razoável, tá vendo? Ali no primeiro tubo, do lado da galeria, um pouco menor a vazão,
E aqueles dois tubos ali, ó, praticamente nada, porque a água não está seguindo o curso, ela está sendo redirecionada por essa ilha que se formou aqui, ó. Já está faz tempo aqui, não é pouco tempo não. Então a gente percebe que aquele tubo, vou dar um zoom, ó, ali praticamente a água está parada. Tá vendo que a água tá, dá para ver ali marrom, por conta de que se tivesse, ou se não tivesse, melhor dizendo, essa ilhota, o córrego viria acompanhando ela aqui e nós teríamos então 3 tubulações mais as 2 galerias. O que a gente percebe é que, na verdade, a água para entrar naquele último tubo, nos últimos 2 tubos, ela tem que percorrer o quê? Ela tem que ter volume suficiente para poder encher esse trecho aqui das galerias e ir em direção àquele tubo, que provavelmente está ali meio que morto. Essa ilhota de areia aqui, olha, não foi do dia para a noite, não foi de um ano para o outro, foi ao longo do tempo, como a gente pode perceber que tem até uma vegetação aí que está um tempo aí, né? Tem até um caulezinho ali, olha, deixa eu aproximar um pouco mais, para a gente ver o que é, tá vendo? Tem um caule ali, é uma arvorezinha ali que tinha. Então essa parte todinha desse canto, ó, esse canto tinha que estar passando água. Essa ilha não deveria estar aí, porque ela está comprometendo a vazão daqueles 2 tubos. Ou seja, nós temos 3 tubos, mais 2 galerias, só que um tubo meio comprometido e outro praticamente em sua totalidade, que só consegue dar vazão de água quando a água tiver um volume muito grande e altura suficiente para chegar nele. Bom, agora eu estou naquele córrego entre a Leroy Merlin e o Atacadão. Do outro lado a gente mostrou, certo? Passa pela Dutra marginal aqui e vem em direção aqui, ó, ao lado do Fioravante e Ervolino. Está aqui o córrego, a gente encontrou. Esse a gente conseguiu achar. Tá vendo? Está aqui o córrego. Vamos ver os problemas que tem. Não dá para a gente saber como é que está para lá. Que aqui, ó, aqui é o importante. Aqui é a saída do córrego. E para cá pode estar tudo bem, mas o problema é do lado de lá. Vamos saber como é que está a saída aqui, olha. Essa parte que você está vendo, olha, que eu estou mostrando ali, olha, tem esse lixo. É uma ilhota que se fez aqui também, olha, que a margem dele, onde seria o leito dele, essa parte que eu estou mostrando agora aqui, ó, é mais uma ilhota que se fez com lixo e areia. Aqui dá para ver bem, ó. Deixa eu ver se eu consigo no zoom mostrar aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui não deveria existir. Essa parte aqui não deveria existir. Tinha que ser o alinhamento do córrego. Mas vamos ver outro problema bem interessante que eu achei aqui agora. Olhando aqui, ó, na saída, é bem difícil aqui o acesso. Quer ver? Vamos pegar um ponto que dê para a gente mostrar aqui. Quer ver? Aqui acho que dá. Olha, não, mais para trás aqui. Toma cuidado. Olha, tá vendo ali? Vamos dar uma aproximada. Aqui tem um tubo e essa galeria. Vamos diminuir o zoom. Um tubo e uma galeria. Do outro lado, nós tínhamos 3 tubos e 2 galerias. Estou vendo que tem um pedaço de uma outra ali, ó. Tem uma parede, que é aquela parede que dividia as 2 galerias. Só que só tem um pequeno pedaço ali, ó. Tá vendo? Tem uma parede, essa parede que você está vendo, eu vou fechar nela. Essa parede aqui, ó. Tá vendo? Essa parede que deveria ter a segunda galeria, mas não tem nem 1 metro ali, ó. Agora eu volto para cá. Então, qual é o problema? O problema está nesse trecho aqui, olha.
O problema está nesse trecho da Dutra, que lá do outro lado, ali, olha, onde você está vendo, Atacadão e Leroy Merlin, ali tinha uns 3 tubos, um assoreado, que eu mostrei, e 2 galerias. E do outro lado da Dutra, a gente está vendo que só tem um tubo e uma galeria. Ou seja, aqui já fez um funil, aqui já funilou. Deveríamos ter aqui os 3 tubos e as 2 galerias. Já ficou estreito o negócio, quase que a metade, né? 1/3 de tubo e só metade de uma galeria só. Diminuiu na metade a vazão, mais da metade da vazão. Agora a gente vai para o Córrego dos Cubas, onde causa bastante problema ali na Igreja Lagoinha e também naquela empresa de revenda de carros, GWM e outras marcas, enfim. Vamos acompanhar como é que está a situação daquele local e se a gente tem acesso ou não do outro lado da Dutra. Estou próximo aqui ao viaduto estaiado, que atravessa também a Dutra, aqui perto da Igreja Lagoinha. Outro córrego que vem aqui. Vamos ver. Aqui a gente tem a galeria. Esse córrego vem da direção da Paulo Facini. Aí a gente vê aqui, olha, fluidez da água, vem vindo tranquilo, em direção a 3 galerias. 3 galerias que suportam bem a água. No entanto, a gente percebe que também tem uma parte aqui assoreada. Não tem a mesma profundidade que tem ali a água, que está seco. Portanto, o córrego aqui, só quando tem uma profusão maior de água, é que ele vai vencer essa parte que está assoreada. Outra ilhota aqui formada por pedras, acúmulo de areia, terra. Deve ter lixo embaixo. Quem está vendo algumas pontas de saco plástico, garrafas PET, enfim. É aqui, ó. Também não tem nem a defensa aqui, ó, deixando em perigo quem passa nessa calçada. Outra coisa para se notar aqui é que também, ó, isso aqui é perigoso. Tinha que estar, todo esse entorno aqui, olha, tinha que estar protegido e não está. Bom, lá ao fundo, aí tem a Igreja Lagoinha, onde a gente viu o outro córrego, certo? O outro córrego está ali. Ele estava indo, a partir daquele ponto, em linha reta, mas aqui nós não temos acesso nenhum. Aqui a gente não tem acesso nenhum. Aqui tem o laboratório Axê, a gente não sabe se ele está correndo dentro do laboratório Axê, se ele faz alguma curva, eu sei que ele tem que ir para lá, para aquele pedaço que é o viaduto Cidade de Guarulhos. Ele deveria estar nesse trecho aqui. E a gente não sabe exatamente para onde ele está indo e nem o que acontece com ele nesse trecho debaixo da Dutra. Qualquer coisa que estiver acontecendo, impedindo a passagem dele por debaixo da Dutra ou nesse trecho aqui, pode estar comprometendo a vazão do córrego, que infelizmente a gente não tem acesso, pelo menos não do chão. Talvez com drone fosse possível a gente saber exatamente onde sai esse córrego que causa problemas ali, olha, na original, né, o GWM, na loja de imóveis, na Lagoinha, um ponto também que tradicionalmente ali quando era o Open Hall já enchia. Então a gente tem que saber o que acontece com aquele córrego nesse trecho aqui, tanto debaixo da Dutra quanto depois da Dutra, porque não tem nenhuma entrada aqui capaz de mostrar o segmento que ele tem quando ele chega naquele pedaço do Antônio de Souza. Bom, para finalizar, nós estivemos vendo a situação do Córrego dos Japoneses e a gente encontrou uma situação que está mostrando mais ou menos o que está acontecendo na passagem da Dutra, do lado de Guarulhos para o lado em direção ao VTT ou ainda a Ayrton Senna. Acompanhe. Agora outro ponto de alagamento aqui, ó. Igreja Nasci para Deus, o posto de gasolina, um ônibus chegou a ficar cheio d'água aqui com os passageiros. A gente vai ver
a situação daquele córrego ali, que recebe água, inclusive, que vem lá do shopping, aquele shopping que está abandonado. Olha lá no fundo, você está vendo a água que vem lá da direção do lado do Bom Clima, lá, dos apartamentos e tal. Aqui é o outro córrego que a gente está vendo. Tem bastante lixo ali, ó. Tá vendo? O curso d'água ali, ele faz uma curva. Olha a quantidade de lixo que para ali. E ele vai, também aqui é tudo canalizado. Ele vai em direção ao outro lado da Monteiro Lobato, que também passa por aquela empresa em direção à Dutra. Vai atravessar Antônio de Souza, rodovia Presidente Dutra, em direção ao Rio Tietê. Vamos dar uma olhada lá do outro lado. Aqui a gente percebe a vazão da água, é uma galeria até que grande, porém a gente percebe que alguma coisa está acontecendo do outro lado, olha, porque esse lixo que você está vendo aqui acumulado, tem até um tapume ali, esse lixo que está acumulado aqui, nessa altura, eu estou falando aí uns 4 metros por aí, é lixo que ficou quando a água subiu. A água subiu e ficou parada, ficaram parados esses lixos todos aqui. Ou seja, a água aqui está subindo por algum motivo que lá na frente, do outro lado, não está dando a vazão devida. A gente não vê nenhuma ilha aqui, olha, mas é uma canalização feita. Olha ali a quantidade de lixo. Olha a quantidade de lixo que fica. Por quê? Porque a água está subindo além do ponto. Ela está subindo e voltando aqui para Monteiro Lobato e alagando esse pedaço. Historicamente, esse pedaço alagava. Esse prédio mesmo da igreja, Nasci para Deus, quando foi adquirido, havia um comportas ali naquela parede cinza que você está vendo. Olha, eu vou tentar chegar aqui mais perto, onde está passando aquela pessoa ali, ó. Ali haviam várias portas de comércio naquela parede cinza, várias portas ali, ó, aqui mesmo. Ali era residencial em cima e ali tinham portas comerciais, salões comerciais, todos com comporta, por conta desse córrego que tinha problema de vazão do outro lado. Deixou de ter problema quando fizeram as obras do governo do estado lá no recebimento do Rio Tietê, desse córrego. Onde você está vendo aqui, entre o posto Petrobras ali e também essa árvore, é mais ou menos a direção onde vem o córrego. E a gente vai ver aqui agora, perto aqui do posto BR, a gente vê a saída do córrego aqui. Pelo que a gente está vendo, na verdade, aqui tem uma saída grande, tem mais ou menos uns 8 metros de boca, né, de saída do córrego. Mais ou menos o mesmo tamanho que a gente viu no córrego, a entrada dele ali na Monteiro Lobato, onde tem provocado alagamentos. Além da galeria, a gente nota que tem mais 2 tubos bastante grandes com vazão suficiente desse lado. Ou seja, dá para a gente ter ideia de que o problema não está na saída desse córrego, mas sim no trecho canalizado entre este ponto da Dutra e o ponto que a gente mostrou no início, na Monteiro Lobato, perto da igreja Nasci para Deus. Bom, eu estava ali do outro lado da saída daquele córrego que começa ali daquele trecho do córrego que começa na Monteiro Lobato, entre o posto Petrobras e a empresa Magion, perto aqui da passarela. E a gente veio procurar um outro local que pudesse ser visto esse córrego. E a gente está aqui entre o Giga Atacado e esse posto de gasolina, né, da Petrobras, que fica, na verdade, é uma entrada de Guarulhos. A gente está vendo o córrego, a vazão normal, vem vindo normal. Mas você já pode presenciar ali, ó,
a existência de lixo e a gente vai pegar de um outro ângulo para comparar a entrada e como começa essa passagem debaixo da Dutra. E agora a gente vê aqui, ó, o problema. Vem como uma galeria e a gente está vendo aqui que são 3 tubos que, embora grandes, uma boa capacidade, ó, a gente está vendo ali, ó, na entrada do tubo, esse lixo que está preso nesse cano, mostrando que a água está subindo até aqui com lixo. Percebe que tem lixo entrando na galeria. A capacidade desse tubo, ela é muito maior do que só entrar água. Como você vê, ó, tem muito lixo aqui, ó, saco de lixo, garrafa PET, enfim. Provavelmente, muito provavelmente, esse trecho entre o posto BR aqui do lado do Giga, nesse trecho até o outro lado, que a vazão é boa, lá no outro posto Petrobras e a Magion, pode ser que seja nesse pedaço que esteja assoreado ou assoreados esses canos, esses tubos, né? Então a gente percebe que lá o córrego vem com uma entrada de galeria e aqui, embora a capacidade e a altura desses tubos seja muito grande, a gente vê que a vazão do lado de lá é boa, porém a gente está vendo a entrada de lixo ali. Pode ser, e aí tem que fazer uma vistoria, nessa tubulação que liga um lado a outro da rodovia Presidente Dutra, que a gente vai ter ideia mais ou menos, acredito que uns 100 metros aqui de distância que percorrem esses 3 tubos. Bom, eu espero que você tenha entendido a situação desses córregos, né? E é lógico que a gente está vendo aí falta de acesso. Não adianta limpar onde a gente vê se a gente não sabe como estão, né, esses córregos nos trajetos em que eles estão canalizados. Muito menos aqueles que vencem a Dutra e a gente não sabe como é que está do outro lado por conta de empresas que se apropriaram, né, desses córregos. Tem muito trabalho aí o prefeito Lucas Sanches, porque afinal de contas é bastante complicado fazer a limpeza dessas galerias. Mas enfim, mostramos aqui uma das grandes possibilidades de a gente estar sofrendo com essas enchentes e a gente espera, de alguma forma, colaborar com o poder público na solução desse caso. Lembrando que toda segunda-feira a gente está aqui às 7 da noite com o Guarulhos Eu Gosto de Você e de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, estamos na GRU FM 84.7, também pelo YouTube. Você pode acompanhar eu e o Júlio César falando das coisas de Guarulhos, do Brasil e do mundo. Tenham todos vocês uma excelente semana. Até lá! Guarulhos, eu gosto de você. Guarulhos, eu gosto de você. Guarulhos, eu gosto de você. Guarulhos, eu gosto de você.